A paz do Senhor, queridos. Pastor Cícero na área, aqui no Monte de Oração, no bairro Santa Lúcia, em Águas Lindas, Goiás, em torno do DF, amém? Isaías capítulo 28, a partir do versículo 7 diz assim, ó, mas estes também cambaleiam por causa do vinho e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não pode ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Tá? O versículo 10, porque é regra sobre regra, preceito sobre preceito, mais preceito, mais preceito, mais regras e mais regra. Pelo que por lábios gaguejantes falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dá-lhe descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Aleluia. Então assim o versículo 3 vai dizer, assim diz o Senhor, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. Presta atenção. Os sacerdotes e os profetas empurram preceitos e regras nas pessoas. Não dão descanso para elas. Aí vem Deus e diz, portanto, a minha palavra também para vocês, sacerdote. Para vocês, profeta, também será regra sobre regra. Vocês botam tanta regra na vida das pessoas e não deixam as pessoas subir. Também eu vou largar um monte de regra na vida de vocês. Eu quero ver vocês entrar lá no céu. Eu quero ver vocês subirem lá no céu. Porque vocês empurram regra, empurram preceito nas pessoas, prendendo elas e diz aqui, ó, o versículo 12, o qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. Vocês não dão descanso ao cansado. Vocês não deixam a pessoa em paz. Aleluia. Faltou um culto, ai, fulano de tal tá desviando. Aleluia. Não deu uma oferta, não deu um dízimo, tá roubando a Deus. É regra sobre regra, regra e mais regra. Deus também está dizendo, eu vou empurrar um monte de regra em vocês. Vou empurrar um monte de regra em vocês, quero ver vocês serem salvos. E Deus diz assim para eles assim, ó, aleluia. A Bíblia diz que esse povo, ele fez aliança com a morte, aqui ó, que está escrito aqui ó, o versículo 18, a vossa aliança com a morte será anulada. Olha só o que eles dizem aí, ó. Ó, o versículo 15, ó, portanto dizeis não é Deus que está dizendo, é eles, os sacerdotes e os profetas. Fala-se aqui de líderes, tá? Liderança, diz assim, ó, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos nos escondido. A morte não vem atrás de vocês, né? Porque é uma aliança de vocês com a morte, porque a mentira, aleluia, a falsidade, aleluia, é o esconderijo. A Bíblia diz que Deus vai mandar pedras, aleluia, de saraiva, é fogo e água. Eu quero ver ficar intocado na caverna, no esconderijo. A Bíblia diz que a cama será tão curta que não vai ter como se estender nela. E a coberta será tão curta que não terá como se cobrir. Deus está dizendo, a casa vai cair, meu amigo. A casa vai cair para todos os enganadores. Aleluia. O verdadeiro servo do Senhor está passando prova, passando luta. Você está achando que Paulo era pastor de uma grande igreja? Que Paulo era pastor de uma multidão de pessoas que lhe dava dízimo toda semana? Não, meu amigo, ele era pastor e ainda conta nos dedos, Prisca, Áquila, ele ainda conta nos dedos, Marcos, tal, essas pessoas também. Passava-se o evangelho adiante, da forma que recebeu, que Paulo recebeu de Jesus, passava para eles e eles para outros. Não tinha prisão aqui não, gente. Não tinha, aleluia, cerca que cercava e dizia, ó, daqui para dentro é reino de Deus, daqui para fora é o inferno. Não! A parábola do joio e do trigo vai dizer que o campo é o mundo, o campo não é a religião, o campo é o mundo. E tem joio e trigo lá fora também. Tem joio e trigo nas quatro paredes. Aleluia, como se só lá a igreja tivesse trigo e joio só ali. Não, tem trigo e joio pessoas que não vão para a igreja. Tem pessoas que Deus olha para elas como trigo, nunca frequentou uma igreja. Sabe, mas através dessa palavra aqui, ó, ela não errará o alvo. Através do Espírito Santo, elas não errarão o alvo. Descanse seu coração. Foi chamado para ser pastor? Beleza, pastorei. Amém? E aqueles que chegarem até você foi porque foi os que Deus mandou. Não arruma truque, não inventa negócio para encher a igreja, não. Sabe, não faça trambique, não.
Aleluia. Porque está chegando aqui o dia que a cama vai estar tão curta que não vai ter como se estender nela. Aí você pode dizer, eu compro outra, compra. Mas uma hora, aleluia, a respiração acaba. E uma hora nós vamos prestar conta com aquele que há de vir. Amém? Então que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Eu falo assim com amor porque eu tenho muitos amigos, muitos pastores, muitos irmãos. E eu sei que há um sistema como Pilatos. Ele sabia que Jesus era verdadeiro. Mas como ele fazia parte de um sistema, ele foi obrigado a entregar Jesus de volta à mão daqueles que iam matar Jesus. Mas ele dizia, eu não vejo nenhum crime nesse camarada. Só que por causa do sistema, eu sou obrigado a fazer porque eu fiz um juramento. Respeitar o que César falou. Sabe por quê? Porque os judeus diziam que só era rei, aleluia, quem fosse levantado por César. Quem fosse levantado pelo Espírito Santo, para eles não era rei. Só era rei quem fosse levantado por César. Era César que imperava e ditava as regras. Tá? Anás e Caifás, está lá porque César botou. Os fariseus, está lá porque o César botou. Sabe? O rei Herodes, está lá porque César botou. Agora o Espírito Santo desceu sobre Jesus, sobre João Batista, que era o profeta de verdade. Esse não é profeta não, arranca o pescoço, Herodes. Jesus Cristo, vamos levar para a cruz. É porque é assim que fazem com quem prega a verdade e quem procura ser humilde como Jesus é humilde. Amém? Um forte abraço para vocês. Deus abençoe sua vida. Quero orar por você nessa hora. Senhor, toma teu servo, toma tua serva. Abençoa a vida desses teus filhos, ó Pai. Que haja misericórdia nos corações. Que a mentira, meu Deus, venha cair por terra. Que o engano venha cair por terra. Homens querendo dominar homens, eu te ungi, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pai. Ah, meu irmão, o que é isso, irmão? Desce desse pedestral, ninguém é de ninguém. Somos ovelhas do pasto de Jesus. Desce do pedestral. A Bíblia diz em Romanos 14:9 que Jesus morreu, ou melhor, antes ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. O cara pode estar morto nas drogas. O Senhor dele não é homem de carne. É Jesus Cristo, tá? Que teve seu corpo transformado na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Está congregando, o Senhor dele é Jesus. Não está congregando, o Senhor dele é Jesus. Está vivo, o Senhor dele é Jesus. Está morto, o Senhor dele é Jesus. Amém? Tomemos vergonha na nossa cara.